Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje, sábado, e tem um tema aqui muito importante. Talvez em tempos difíceis você não consegue ver uma solução, ou talvez você aí que está me vendo hoje, não sei a que tempo, a que hora, se é de dia, se é de noite, mas você está perdendo as suas esperanças. E eu tenho aqui uma resposta para isso, que você precisa perseverar na palavra do Senhor. Você precisa perseverar para poder alcançar as promessas do Senhor, para viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem que eu vou deixar aqui 7 exemplos de perseveranças bíblicas para que você possa se espelhar, assim também como eu, porque antes de eu trazer aqui para vocês, primeiro o Senhor ele fala comigo, então primeiro eu que tenho que aprender e a gente aprende a perseverar dia após dia, em meio às dificuldades, em meio, enfim, a tantas coisas que acontecem, a gente aprende a perseverar e não desanimar em meio ao caminho, em meio ao processo, porque o processo é ele que vai nos levar até a terra prometida, a viver aí as promessas do Senhor. Amém? Então, eu já quero deixar aqui um versículo chave, tá? Que é Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que diz assim: acerca de provas e tentações é o meu subtítulo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então, eu quero deixar aqui para vocês aqui algo que eu refleti muito e algo que eu preciso trazer aqui, esses 7 exemplos que o Senhor ministrou ao meu coração e creio que vai abençoar muito a sua vida. Então, a Bíblia, ela diz que a perseverança, ela melhora o nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensas, como está em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, que nós vimos. Somente quem não desiste da fé em Jesus é que recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. É também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Quando nós temos essa perseverança, ela nos imuniza de sermos destruídos, de desanimar, de desistir. E talvez você fale, isso, mas eu já até pensei em desistir. Eu também já pensei. Mas veja só, nós pensamos, não desistimos, porque a perseverança em Jesus que tem nos sustentado para continuar no caminho. Então, 7 exemplos de perseveranças bíblicas. Perseverança não é desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucesso instantâneos. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo, é árduo e é difícil. Mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente em seu caminho. E temos essa promessa, temos essa promessa. Quem persevera sempre receberá a recompensa que Deus tem preparado. Então, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez em outras traduções diga, e este será salvo. Então, aqui eu quero começar com um primeiro exemplo para as nossas vidas. Josué. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. Isso, Moisés. Depois disso, Josué ainda teve que esperar outros 40 anos até ele entrar na terra prometida por causa do pecado dos outros israelitas, dos demais, né? Os demais irmãos. Mas durante todo o tempo em que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas, como nós sabemos, perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Até mesmo muitos deles se rebelaram contra Moisés e Deus os matou, abrindo ali um buraco ali sobre a terra, e eles foram mortos pela rebelião e pela idolatria deles, e muitos também morreram. Eles tinham visto o poder
Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso, não receberam a sua herança. Eles sabiam da herança, mas não receberam. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu ele decidiu por toda a sua confiança em Deus. E se encontra lá em Josué, capítulo 1, do 6 ao 7. A espera foi longa e difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu a sua herança prometida. Então ninguém vive as promessas desistindo. Você quer viver as promessas, então você não pode desistir. E esse caminho não é um caminho fácil. É um caminho que nem sempre vamos estar bem, é um caminho que nem sempre vamos estar felizes. É um caminho totalmente que tem pedras, que tem espinhos, mas tem flores nesse caminho. Eu não estou aqui romantizando nada. Todo mundo passa por lutas, passa por dias que é só sol escaldante, chega a queimar, ou é muitas tempestades, mas são fases, são estações e tudo isso passa. Agora, a única coisa que precisa permanecer é a nossa perseverança em Jesus. Outro exemplo, que é um dos exemplos também que eu amo, que é o exemplo de Ana. Ana, ela era estéril, mas ela queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Veja, com grande tristeza, mas nenhuma resposta. Porém, Ana não deixava de orar e perseverar. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ana, nesse caso, ela não rejeitou a Deus, ela perseverou ainda com Penina, ainda que com o seu esposo, enfim, tantas piadinhas Ana teve que ouvir, né? E ela continuou perseverando. Ana continuou perseverando, ela queria sim um filho, mas Ana ela vai fazer uma oração que vai agradar o coração de Deus. Se o Senhor me der, eu te entrego o meu filho do qual o Senhor me prometeu, daquilo que o Senhor me dará, aquilo que eu irei gerar, eu darei. Se Ana não tivesse persistido, se Ana não tivesse persistido na oração, persistido de ir ao templo e continuar orando e clamando para ter esse filho, talvez Israel jamais teria um profeta. Um profeta que vinha do coração de Deus, Samuel, como nós conhecemos. E Samuel ficou por muitos anos, por muito tempo, ali julgando, trazendo ali a direção de Deus para o povo. Assim como ele orientou a Eli, e ele não deu ouvido, os seus filhos ali em toda uma rebeldia. Enfim, nós sabemos toda a história, aquilo que aconteceu, um fim trágico, do qual o seu filho, né, o seu próprio pai Eli, não educou os seus filhos da maneira certa, não exortou os filhos da maneira certa. Então, nós vemos aqui que a Ana, ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Nós vemos outro exemplo de Ana. A Ana, ela poderia ter colocado a confiança dela em tudo, menos em Deus. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós colocamos a nossa confiança em tudo. Nós pedimos ajuda para todo mundo. E aí, quando não tem mais nenhum recurso, quando as pessoas não podem mais te ajudar, aí se lembram de Deus. Depois que já tudo piorou, aí se lembram de Deus. E o que eu quero te dizer é que, antes de qualquer coisa, não comente da sua vida para ninguém. Óbvio que precisamos procurar ajuda, sim. Mas antes de você procurar, tá? Entregue para o Senhor. Vai primeiro clamar aquele que pode resolver tudo. Teria algum problema do qual Deus não poderia resolver? Teria alguma situação do qual Jesus não poderia resolver e sanar na sua vida e operar um milagre? Não tem. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele é poderoso. Ele é maior que a morte. Então, o que seria difícil para Jesus sanar, para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus entrar com uma providência em áreas do qual você precisa? Então, nada é impossível para Deus. Pode ser impossível o nosso cenário, a nossa situação pode parecer até impossível, mas para Deus nada é impossível. Só vive a promessa quem não aborta os processos. O processo te fere, o processo te faz sangrar, mas a promessa te cura de toda dor.
Um dia Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, iria ser dedicado a Deus, como eu falei aqui para vocês. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 11. O sacerdote, Eli, o sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido. E ela voltou para casa e engravidou. Só estou aqui dando uma resumida, tá? Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade e lhe deu ainda outros 5 filhos. Então, quem persevera pode receber muito mais do que espera e muito mais do que tem pedido e do que tem clamado. Então, veja que Ana, ela não somente perseverou, mas ela permaneceu fiel a Deus, fiel na sua oração, fiel naquilo que ela pediu. Muitas vezes, Tiago vai dizer que nós não sabemos o que pedir como convém, que nós somos como a onda impelida que vai e volta. Então, nós não podemos ser indecisos quando nós entramos na presença de Deus. Nós precisamos saber o que pedimos, o que oramos e em detalhes, porque Deus, ele é fiel, Deus nos ouve e ele sim faz conforme segundo a vontade dele. Mas no final disso tudo, nós seremos o maior recompensado por viver a promessa, por viver os milagres de Deus, por obter as respostas que Deus tem para nossas vidas. Então você precisa perseverar e ser fiel naquilo que você pede. Você não pode, um dia você pede um dia você pede por um milagre. Um exemplo que você quer ser curado. Hoje você está pedindo pela sua cura. Amanhã você não sabe se você quer ser curado. Amanhã, enfim, por você não ver as respostas, deixa pra lá. Então você tem que ser fiel. Até mesmo naquilo que você pede a Deus, você precisa ser fiel. E Ana, ela foi fiel até o fim. Até o momento que ela gerou Samuel, ela foi fiel e ela perseverou. E Deus ainda alegrou muito mais o coração de Ana, tirando a esterilidade dela e ainda dando a ela mais 5 filhos para ela. Agora nós vamos ver o exemplo de Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Grandes coisas precisamos aprender, né, com a vida de Jó, né? Jó, é uma das citações dele que ele fala: aquele que me daria o bem também não me daria o mal. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom: riquezas, famílias e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. Será que a nossa fé e a nossa insistência tem sido como a de Jó? Laís, minha vida não é como a de Jó, mas eu tô passando vários perrengues, várias lutas, várias provas. Mas então, mediante a essas lutas e mediante a essas provas, você tem perseverado? Porque Jó tinha perdido aqui tudo. E talvez eu não sei aquilo que você possa ter perdido, possa também ser o teu tudo. Então, eu não sei o que você perdeu, mas eu vim aqui te dizer que você precisa perseverar como Jó, porque a sua perseverança, ela não é inútil, ela não será invalidada. Mediante ao Senhor, a sua perseverança e a sua fidelidade, Deus te honrará. Deus irá te surpreender no nome de Jesus. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus. Laís, Jó não questionou. Sim, se nós formos ler a palavra, Jó chega um momento que ele vai questionar a Deus pelas provas do qual ele estava passando. E aí Deus vai indagar ele, vai fazer um pequeno questionário para ele. Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava quando eu fiz o céu, criei o mar? Nós vamos ver todo o discorrer que Deus, ele começa a fazer perguntas para Jó e fala assim: peraí, Jó, você quer me questionar das coisas que eu estou fazendo na sua vida? Mas aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aí Jó cai em si e ele vê que ele não poderia ter feito o que ele fez. Questionado a Deus, questionado aquele que tem o controle da nossa história, aquele que escreveu os nossos dias, aquele que escreveu o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso hoje. Então ele sabe todas as coisas. Nada é surpresa, nada surpreende e pega Deus de surpresa. Ao contrário de nós. Nós não conhecemos, nós temos apenas as promessas de Deus.
mas nós não conhecemos o processo para chegar até essa promessa. É desconhecido. E Deus também não nos fala. Deus apenas revela a sua promessa para alegrar o nosso coração, para que mediante as lutas, mediante as dificuldades, nós possamos lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu. Possamos lembrar de tudo aquilo que nós já passamos e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, lembrar das batalhas que já foram vencidas e aquilo que Deus operou sobre as nossas vidas. Então, no seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus. Mas ele não parou de crer. Olha só, mesmo Jó questionando, e assim você também, assim como eu já questionei, mas uma coisa é questionar, outra coisa é parar de crer. Jó questionou, mas não deixou de crer. Muitas pessoas questionam e param de acreditar no milagre. Então, uma coisa assim, você pode até questionar em algum momento da sua vida, você até pode questionar, mas parar de crer no milagre, não. Você precisa continuar crendo e perseverando no milagre. Ele creu em Deus e de pôr a sua confiança nele. Jó colocou a sua confiança em Deus. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Tá lá, se encontra em Tiago capítulo 5, do 10 ao 11. Jó, ele perseverou em sua fé e Deus restaurou não somente a sua saúde, mas lhe deu mais riqueza e o abençoou ainda com muitos descendentes, com mais filhos ainda. Então, se nós formos entender por uma outra ótica, Jó não perdeu seus filhos, porque se os filhos era do Senhor, então ele não perdeu. Ele não perdeu nada, mas sim, pela ótica humana, ele perdeu. Óbvio, ficou a dor da saudade, mas Deus acrescentou muito mais riquezas, mais saúde, deu mais filhos a Jó. E sim, ele tinha uma mulher do lado dele, a própria sua esposa, do qual pediu para que ele desistisse, né? Larga esse Deus aí e morre. E Jó não fez isso, Jó não ouviu a ninguém. E aqui a gente aprende outra coisa. Pare de ouvir pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não têm vida no altar, pessoas que não abrem nem a palavra para poder ler. Então pare de ouvir pessoas que ficam dando aí pitaco na sua fé, ficam questionando a sua fé, ficam questionando a sua perseverança. Confie em Deus. Tenha sim pessoas, não precisa ter muitas pessoas, tenha o pouco que você tiver para poder se aconselhar, porque isso é bom a gente aconselhar, é bom buscar conselhos de pessoas sábias, de pessoas que já viveu mais do que você, que tenha experiência da vida. Mas o que você precisa fazer é confiar, depositar toda a sua confiança em Deus. É continuar perseverando no milagre, é continuar persistindo, que a resposta virá e o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Agora vamos ver aqui de um dos profetas, Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias, por pregar fielmente a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado, preso, tudo pelo seu próprio povo, e por fim ele viu a destruição que tinha profetizado, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Perseverança não significa estar sempre tudo bem ou você está sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e até quis morrer. Mas por causa da perseverança, ele aguentou e superou todas as dificuldades. Se encontra lá em Jeremias capítulo 1, do 17 ao 19. Jeremias não desistiu e seu legado foi um livro inteiro da Bíblia. Então com cada um nós aprendemos algo, né? Aprendemos a perseverar na palavra, no evangelho, não desistir. Talvez muitas pessoas não vão aceitar aquilo que você prega e vão achar ruim, mas continue falando, porque você tem um advogado fiel, você tem um justo juiz a defender a sua causa, a te justificar quando você profere e declara a palavra. O próprio Deus se responsabiliza de te justificar mediante aqueles que estão te afrontando, te perseguindo. E as pessoas que não aceitam a palavra, deixa que Deus vai tratar dessas pessoas. Deus sabe e tem a maneira certa de tratar com cada um. Então, a sua parte é perseverar na pregação, no evangelho, perseverar em confiar no Senhor,
em temer a Ele, ser leal a Ele, ser fiel a Ele, ou no pouco ou no muito, você precisa perseverar e ser fiel ao Senhor. Nós vemos também outro caso de Neemias. Neemias aceitou um grande desafio, reconstruir os muros de Jerusalém que tinham sido derribados. A cidade ela tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor. Sua terra agora estava subjugada a um império. Seu povo estava desanimado, sem dinheiro, e seus inimigos não queriam ver a reconstrução acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias e ele não desistiu. Neemias sentiu a dor dos muros que estavam todos derribados. E Neemias vai sentir essa dor. E Neemias vai chegar diante do rei e vai pedir para que ele liberasse Neemias para poder fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. E olha só, durante a construção, Neemias recebeu ameaça de Tobias, Sanbalate, o árabe. Ele recebeu várias cartas enquanto ele estava destruindo, quando ele estava construindo, para ele desistir. Que aquilo ali seria talvez uma tolice, que não valeria a pena ele reconstruir os muros. Porém, Neemias ele não vai dar ouvidos aos seus inimigos. Mas Neemias disse, estou numa grande obra e não posso descer daqui. Sabe, muitas vezes o inimigo ele te emite cartas. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas. Assim como Deus usa pessoas para nos curar, o diabo vai usar pessoas para te afligir, para te insultar, para debochar de você, para te dar algum insulto, até mesmo te perseguir, ou até mesmo enviar cartas. Hoje em dia a gente pode falar, né, uma mensagem no WhatsApp, não se envia mais torpedo, mas em sim um WhatsApp. Tem várias formas do diabo até mesmo afrontar você, a tal ponto de você parar a obra que você está fazendo, a obra que você está fazendo com o Senhor, aquilo que você está vivendo no Senhor, a sua perseverança de um milagre, uma resposta do qual você está clamando. Neemias, ele não desistiu. Neemias, ele não desceu. Neemias não se rebaixou aos seus inimigos. Então, uma coisa que fica aqui de alerta para você. Quando Jesus estava pendurado naquele madeiro, naquela cruz, todas as pessoas ali estavam debochando os romanos, os fariseus e até o próprio povo que crucificou, né, Jesus e preferiu soltar Barrabás, estavam ali olhando a grande humilhação do qual ele estava passando naquele momento, mas o que para os olhos humanos era humilhação, ali para quem cria e para quem sabia daquilo que Jesus estava andando e caminhando com o discípulo, do qual ele tinha falado que em 3 dias o templo ele seria reconstruído, aos olhos do povo, enquanto aquilo parecia ser uma humilhação, aos olhos de Deus que estava ali olhando e contemplando tudo, era a redenção, era a salvação chegando para a humanidade. Se nós estamos aqui, é porque Jesus se entregou, Jesus não desistiu da sua cruz. Ele foi até o fim, até o ponto que ele disse, está consumado. Em outras palavras, para aquilo qual o propósito qual eu vim, está feito. Está feito. Agora a humanidade vai poderá se reconciliar novamente com Deus através de mim. Eu sou a ponte que vai ligar esse povo, essa humanidade perdida e corrompida até o meu Pai novamente. Jesus, mediante aos insultos, Jesus não respondeu e Jesus não desceu da cruz, porque se Jesus desce da cruz, não haveria salvação mais para a humanidade. Então, o que você e eu precisamos aprender é não desça da cruz quando você for insultado. Não desça da cruz quando você for caluniado ou afrontado. Não desça da cruz. Continue em silêncio. Continue entregando para Deus, porque é Ele quem vai te justificar mediante a tudo isso. Assim como Neemias. Neemias estava numa grande obra, Neemias estava reconstruindo os muros. E Neemias não desceu para responder carta, para responder aos seus inimigos, mas ele continuou, ele perseverou na reconstrução dos muros e por isso Deus deu a vitória. Então, mediante de toda a pressão, Neemias ele perseverou. Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Está lá em Neemias capítulo 6, do 15 ao 16. E não menos importante, Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento.
Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos, porque o evangelho, quando é pregado verdadeiramente, genuíno e na íntegra, vai causar inimigos. Se você prega a verdade, se você fala a verdade, dentro da sua parentela, dentro dos seus, até mesmo fora, você vai causar inimigos, porque as pessoas não aceitam, porque ainda elas estão com uma venda em seus olhos, as escamas ainda dos olhos não caíram ainda por terra, para que elas pudessem enxergar a luz, pudessem enxergar o Jesus, o Nazareno, não ainda tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Então, sim, terá muitas oposições, assim como Paulo teve muita oposição quando ele pregava o evangelho. Paulo fazia inimigos, como eu falei, por onde ele passava, porque ele pregava a verdade. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 27. Muitas pessoas acham que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento. Nós temos ouvido tantas pregações que receba, e venha como está e fique como está, mas evangelho é renúncia. Evangelho é as boas novas do evangelho. Só que nós precisamos entender que evangelho também é sofrimento. Evangelho é sofrimento. Olha o exemplo de Jesus, olha para tudo aquilo que Jesus passou. Jesus, ele sofreu, mas ele permaneceu, ele perseverou. Paulo também deu exemplo disso. Paulo perseverou pela pregação do evangelho. Muitas pessoas, como eu falei, achavam que a pregação do evangelho, né, e até hoje, não vale tanto esse sofrimento, que não existe sofrimento. Mas se nós formos olhar para a cruz, se nós formos voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, nós vamos ver quanto o evangelho é sofrimento. O evangelho é cruz. Evangelho não é oba-oba, evangelho não é festa. Mas evangelho é sofrimento. Sim, existe uma vitória através do sofrimento, por isso que Jesus deixou muito claro. Você quer ter vitória, você vai ter que passar pela cruz. Passe pela cruz para que você tenha a vitória, para que você obtenha a vitória. Não existe vitória sem luta, sem guerra. Não existe vitória sem perseguição, sem dificuldades. A vitória ela vem por meio da cruz, por meio do Calvário, por meio de opressões, por meio de tantas perseguições, tantos sofrimentos. A vitória ela vem. Isso é necessário, isso é evangelho. Isso é que muitos deixaram de pregar, isso é o que muitos deixaram de falar, de anunciar. Existe uma perseverança no sofrimento. Quando você persevera no sofrimento, você obtém a vitória. Mas para isso você precisa perseverar. E muitos hoje estão abrindo mão e nem sabem mais passar por sofrimentos, porque, como eu falei, tudo é receba. Receba a sua chave, receba a sua chave. Você vai prosperar, você vai vencer. Sim, tudo isso você pode conseguir. Mas desde que você passe pela cruz. Não existe vitória. Não adianta querer forçar, não adianta querer cortar a sua cruz. É ela que vai te levar para o céu. Mas Paulo, ele amava Jesus e amava o seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar. E os resultados foram incríveis. Aquele que era perseguidor da igreja passou a ser perseguido. Né? Paulo foi aí o maior implantador aí de igrejas por onde ele passou. Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ainda hoje a perseverança de Paulo nos abençoa, nos inspira a não desistir, mas pelo contrário, a permanecer e a persistir pela causa do evangelho. Por esta causa, Paulo vai dizer, por esta causa então, eu me coloco de joelho por amor a vocês. Por essa causa, então, eu me coloco de joelhos. Então, nós precisamos, assim como Paulo, nos colocarmos de joelho pela causa do evangelho e a perseverar, porque toda perseverança, ela tem a sua resposta, ela tem a sua vitória. E para completar e para a gente já fechar aqui, uma vida de perseverança é uma vida de sofrimento? Sim, Jesus, o nosso maior exemplo.
Jesus, o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Isso se encontra em Hebreus, capítulo 2, do 17 ao 18. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar, a quem ele escolheu, e enfrentou muitas oposições. Apesar de ser o Filho de Deus, ele não foi imune de nada. Deus não poupou o seu próprio Filho Jesus de absolutamente nada. E como diz, Deus teve um único filho e fez desse filho um missionário para sofrer pela causa do Evangelho, pelo nome de Deus. Mas Jesus, ele não desistiu de nós. Se Jesus tivesse desistido, ele não teria persistido em todo o seu processo do qual o Pai tinha para ele. E nós hoje, como eu falei, nós nem estaríamos aqui, porque a única coisa que nós merecíamos, que nós teríamos, era a condenação. Nós já estaríamos condenados ao inferno. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura. A morte de cruz, sem pecar. Ah, Laís, mas você encerrou com um dos exemplos, qual Jesus, ele não pecou. Sim, ele não pecou. Nós somos falhos? Sim, nós somos da linhagem de Adão. Só que existiu um segundo Adão que veio para nos libertar de toda a sentença do pecado, do lamaçal do pecado. Mas quando nos arrependemos verdadeiramente, ele é fiel para nos perdoar. E sim, nós podemos sim viver uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida santa e reta diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Por causa da sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e a salvação. Como eu falei, Jesus, ele é a ponte que nos religa novamente, é como se fosse o cordão umbilical que nos religa novamente a Deus, para termos comunhão com Ele, e nós temos salvação por meio de Jesus Cristo. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Se Deus exaltou o seu próprio Filho sobre todas as coisas pela perseverança dele, você acha mesmo que Deus não irá te exaltar, não irá te justificar, não irá te abençoar mediante a sua perseverança? Então, quem persevera, Deus o exalta, Deus responde. E Deus faz questão de abençoar muito mais do que aquilo que você está pedindo, pensando e imaginando quando você persevera. E olha isso, quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, esse é o meu recado, não desista, persevera. Persevere até o final e você terá a vitória em Cristo Jesus. Aqui, como eu já contei até acho que dos breves testemunhos que eu compartilhei, eu falei aqui, eu orei 8 a 9 anos pela salvação dos meus pais, por ver meus pais descer nas águas do batismo, e sim, foi esse tempo todo, de 8 a 9 anos, e eu vi a promessa do Senhor se cumprindo todos os dias. Eu fui fiel àquilo que eu pedia diante do Senhor, e Ele me respondeu, e hoje eu vivo um dos maiores milagres é de ver a minha casa servindo ao Senhor, vendo os meus pais servindo ao Senhor nos caminhos do Senhor. Contemplei e vi meus pais descer nas águas do batismo. Lógico que nessa caminhada não foi fácil. Não foi fácil tudo aquilo que passei. Eu precisei permanecer, não pude desistir. Vários líderes falaram para mim: desiste porque para sua casa não há salvação. Eu ouvi isso, só que eu apenas ouvi. Mas eu continuei assim como Neemias. Eu estava numa grande obra, do qual eu não podia descer, dessa reconstrução. A reconstrução desses muros. Então eu permaneci e eu contemplei a obra que Deus fez na minha casa, na minha vida, assim como operou na vida dos meus pais. E até hoje, Jesus, ele tem operado. Óbvio, tem dias que não é fácil, mas sobre todos eles, o Senhor, ele está. Mas cabe a nós perseverar até o fim, até que a resposta chegue, até que Jesus te abençoe, até que Jesus, ele te responda, você continue permanecendo fiel ao seu pedido, orando a Deus, porque você terá resposta, só tem resposta dos céus quem ora. Se você não ora, não tem como você pedir por uma resposta. Como que você quer ter resposta se você não ora? Então, a perseverança, ela está em joelhos no chão. Então, não desista de orar
pelos seus, de orar pelo seu filho, orar por um milagre, por uma porta de emprego, por uma causa na justiça. Não desista de orar por aquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista de orar se você quer ter um lar, você quer ter uma família, quer ter filhos, quer se casar. Não desista de orar, porque Deus, ele é fiel para nos atender, para nos responder mediante a nossa petição. Ana só obteve a resposta, Ana só contemplou e viu o milagre, e Deus concedeu o desejo do coração dela pela persistência dela. Todos os dias Ana estava ali importunando o trono da graça. Então eu e você precisamos importunar o trono da graça com persistência, ainda que chorando, ainda que sorrindo ou desanimado, você precisa persistir. Nem sempre nós vamos ter vontade de orar, mas é orando que a nossa fé é aumentada, é orando que a esperança é renovada, é orando que nós conseguimos perseverar. E quando nós perseveramos, o diabo, ele não tem poder, ainda que ele envie várias coisas, várias situações para que você desanime. Mas quando você está ali, ó, perseverando na oração e clamando a Deus, Deus mesmo, ele te sustenta. E Deus mesmo envia os seus anjos. Deus mesmo envia a resposta para alegrar o teu coração. Então, a sua esperança, ela não será tardia. A sua esperança, ela será renovada enquanto você se mantém firme naquilo que Deus te prometeu, porque tudo aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Eu não sei a que tempo, a que hora, como eu falei, eu fiquei orando de 8 a 9 anos pela salvação dos meus pais, por ver meus pais, eles descerem as águas do batismo, e eu contemplei isso. Eu pude contemplar e eu pude ver isso, eu pude me alegrar. E Deus respondeu, assim como diversas outras orações que Deus tem me respondido, mas é tudo no tempo dele. E não é porque ele não me respondeu hoje, ou ele não te respondeu hoje, é que ele não está nos ouvindo, é que ele talvez tenha nos abandonado. Não, muito pelo contrário. Ele está nos ouvindo, mas muitas vezes Deus vai querer ver a minha e a sua perseverança se realmente nós vamos ser leais e fiéis àquilo que nós estamos pedindo e entregando nas mãos dele, no altar dele. Amém? Que você possa, em meio às dificuldades, você possa perseverar. E como o Tiago vai dizer aqui, ó, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E no versículo 2, vou ler aqui novamente o versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O 3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, toda essa situação do qual você está passando, ela está produzindo não somente paciência, mais fé e muito mais do que isso, perseverança naquele que pode fazer e resolver tudo por você. E a única pessoa que pode resolver os seus problemas, a única pessoa que tem a solução e pode te dar estratégia, pode te dar o escape, o livramento, é Jesus. Então persevere, não desanime, ainda que as situações estejam encerradas, ferrenhas, não desanime, pois você obterá respostas e Deus, ele faz questão de te responder e alegrar o seu coração quando você persevera. Amém? Compartilhe essa mensagem, não deixe aí de compartilhar. Eu sei que muitas outras pessoas vão ser aí abençoadas e o nome do Senhor será glorificado, porque eu sei que essa resposta, esses exemplos aqui que eu dei, vai chegar no momento e na hora certa para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, persevere como Ana, persevere, não desista. Persevere pela causa de Cristo, assim como Paulo fez. Persevere para poder ver a terra prometida como Josué fez. E persevere, não deixe de reconstruir os muros por causa dos inimigos que se levantaram e falando para você desistir que já não tem mais jeito. Continue perseverando, continue reconstruindo e continue construindo a sua vida e o seu legado mediante e na presença do Senhor. Mas, né, como aqui eu falei, assim como Jeremias, que pregou a verdade, o povo não acreditava, mesmo o povo não acreditando, Jeremias, ele permaneceu naquilo que Deus tinha dado a ele. E, assim como Jó perdeu tudo, eu não sei qual é o seu tudo, continue perseverando, continue firme, continue sendo
firme, constante no Senhor, continue perseverando com a perseverança que Jó teve, ainda que dentre os seus se levante e peça para você negar o nome de Cristo. Não faça isso, persevere, porque quando você é abençoado, todos que estão ao seu redor também serão alcançados pela misericórdia e pela bênção do Senhor, do qual Ele te abençoou. Amém? Então, compartilhe essa mensagem para que outras vidas possam ser abençoadas, assim como eu fui tremendamente abençoada com esses exemplos que eu citei aqui, para a edificação da sua fé e da sua caminhada, da sua perseverança em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, no nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana abençoado. Fique na paz do Senhor.